só, falando com vocês, tocou o jornal, o celular aqui. Nossa, já estão falando para mim assim, e aí, coronel, notícia nova, informação. Desculpa, eu estava desligando o celular para conversar com vocês e não foi possível. Boa noite. Perdão pelo celular ter tocado. Tá aí. Primeiramente, William, você nos marcou para nós mostrarmos aqui uma denúncia de um fato que você falou do bairro Leonor Franco. Nós pedimos para você nos enviar o vídeo, estamos no aguardo de você enviar o vídeo para nós mostrarmos aqui a sua denúncia que você nos fez. Nós tentamos de todas as formas recuperar o vídeo para encaminhar agora aqui para todos assistirem a sua denúncia do que está acontecendo no bairro Leonor Franco. Então, peço aqui publicamente agora para você nos enviar, é o que eu falo, está aqui o nosso QR Code, por favor, nos envie o vídeo que aí nós vamos poder mostrar para todos o que está acontecendo aí no bairro. E eu não poderia deixar de falar para vocês. Ontem, na feira, levei 2 puxões de orelha. 2. Nossa, eu falei assim, nossa, o que está acontecendo com o nosso jornal? E aí, né? Primeiramente, Zé, obrigado pelo carinho que você demonstrou pela gente na feira. Quando você nos cumprimentou, que você perguntou, Coronel Costa, estou te conhecendo pessoalmente. Obrigado de coração. Agora eu vou ter que falar para vocês os 2 puxões de orelha que eu levei na feira. E foram assim, ó, sequenciais. Levei um, minutos depois levei outro. Mas vocês vão verificar que foi um puxão de orelha gostoso e eu vou aqui dizer publicamente a todos. O Zé me cumprimentou, a gente se conheceu pessoalmente, porque normalmente as pessoas me conhecem aqui pela TV ou pelas minhas redes sociais. Aí ele falou assim, Coronel, seu jornal tem um defeito. Eu falei, pronto, e agora? O que vai vir agora? 30 minutos é pouco, tem que ser mais, tem que ser 1 hora. Agradecemos imensamente sua crítica, Zé. Vamos fazer o possível. Quando a gente conseguir uma estrutura para fazer o jornal de 1 hora, vamos fazer com toda certeza. E quando você falou que se mesmo tiver visita na sua casa, você fala assim, agora está na hora do coronel. Obrigado, com todo carinho, para saber o que está acontecendo em nossa cidade. Nós não podemos dizer senão muito, muito obrigado pela sua audiência. Perfeito? Está aí. Antes de nós começarmos as matérias de hoje, eu gostaria de fazer só um comunicado a todos vocês. Às vezes a gente só fala assim, informação da cidade, notícia, informação da cidade, notícia. E conversando com as pessoas, nós temos também informações que às vezes não chegam para vocês. Mas nós vamos dizer agora o que é que, no bate-papo hoje, com os nossos amigos, só para vocês saberem. Lembra do índice de aumento dos funcionários públicos dito pela prefeitura? Índice de aumento que não pode se dizer nem reajuste ou recuperação salarial da inflação? Então, foi de 5,06%. 5,06%. Perfeito? Conversando com... Eu vou colocar no genérico um funcionário público. Sabe quanto que isso deu de aumento na folha de pagamento deste funcionário público com quem eu conversei?
5,06%. Quanto que deu de aumento na folha de pagamento dele do mês passado para esse mês? Foi uma cifra astronômica de 2 quilos de café. Não. R$ 78. Esse foi o aumento na folha de pagamento do funcionário público com quem eu conversei hoje. Não dos secretários e do prefeito, porque 5% de 22 mil é bem mais, 5% de 17 mil é bem mais, mas do funcionário público que atende no posto de saúde, do funcionário público que coleta de lixo, não os terceirizados, porque os terceirizados ganham quase que o dobro ou o triplo do funcionário público. Sabiam disso? Então, só para vocês verem agora como está a situação invertendo na prefeitura. O que era para ser o funcionário público mandando no terceirizado, hoje nós temos o terceirizado ganhando muito mais do que o funcionário público. Só lembrando, o terceirizado deveria trabalhar sob as orientações e determinações dos funcionários públicos. O negócio inverteu completamente. Vai fazer o quê, né? Vamos ver o vídeo agora, a matéria melhor, de uma cidade que foi homenageada como sendo uma cidade esportiva. Prêmio Cidade Esportiva. Tem esse prêmio no estado de São Paulo. Você quer saber qual que é? Aqui do lado, pertinho. Vejam só a matéria. Aguaí recebeu o prêmio de Cidade Esportiva do Estado de São Paulo. A premiação aconteceu na última sexta-feira, dia 4. O reconhecimento se dá às cidades que se destacaram em 2023 e 2024 por programas e políticas públicas voltadas para atividades para idosos, PCOs, mulheres, programas de formação de base, apoio ao esporte de alto rendimento e pelo fomento à acessibilidade do cidadão nas atividades esportivas. Prêmio Cidade Esportiva. Cidade Aguaí. Cadê o prêmio de Mogi Guaçu? Quando nós mostramos a situação dos nossos campos de futebol? Lembra? Tá aí, ó. Aguaí, nossa vizinha cidade aqui, indo para o interior, sendo homenageada. Mogi Guaçu, sabe como está Mogi Guaçu? Tira a imagem. Eu vou mostrar para vocês agora como está Mogi Guaçu. Um vídeo inédito, novo. Olha agora o interior de um ginásio de esportes. Sabe aonde? Ali, ó, do lado do Córrego dos Macacos. Vejam só o vídeo. Olha só, vocês estão vendo? Para o vídeo. Olha aí, vocês estão vendo a iluminação do nosso estádio? Vocês estão vendo a iluminação? Não tem. Imagine esse estádio aqui agora, à noite. Ó, uma lâmpada aqui, acesa. Outra aqui. Você imaginou esse estádio à noite? Como que Mogi Guaçu pode ser uma cidade esportiva se não cuida dos seus ginásios? Lembra que nós mostramos lá no Santa Terezinha, onde um vereador estava fazendo uma festa no Santa Terezinha e não olhou o estádio que estava atrás? E nós mostramos aqui a situação dos nossos estádios?
Está vendo? E olha que daqui 3 anos e meio, mais ou menos, eles vão vir como candidatos a prefeito e vão falar que fizeram horrores na cidade. Trabalharam um monte pela cidade. Nosso funcionário público tendo R$ 78 de aumento, nossos ginásios nessa situação. Olha a zeladoria de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu está uma cidade suja, mas não porque a população joga lixo. Suja, porque nós temos nossas praças mal cuidadas, nós temos nossos bueiros entupidos, nós temos a conservação da nossa cidade calamitosa, nós temos as nossas praças desportivas abandonadas pelo poder público. Está aí, ó. Isso é para vocês verem como está a situação. Perfeito? Bom, vou mostrar agora 2 postagens. Não vou falar de reportagem, não vou falar nada. Só vou mostrar 2 postagens. Uma da rede social, nós não confirmamos nada, só vou falar que é o que está rodando Estiva Gerbe hoje, é o assunto de hoje em Estiva Gerbe. A rede social do irmão da Cláudia Botelho. Está aqui, Ricardo Botelho. Consegue dar um zoom nessa parte aqui para nós? Aqui, ó. Isso está rodando a cidade de Mogi Guaçu. Nós não tivemos confirmação, estamos indo atrás de todas as informações. A página sumiu completamente das redes sociais, mas ele fez essa postagem que está dando o maior alvoroço na cidade. Consegue deixar a parte de cima para nós, por favor? Isso, essa parte aqui, ó. Consegue dar um zoom aqui? Isso, ó. Ex-prefeita Cláudia Botelho compraram 40 imóveis em Mojimirim com dinheiro e verbas da prefeitura. Ver as de Caruso e Baleia Rossi, ajudados por integrantes da prefeitura, compras. Tem o mapa aqui, GAECO neles. Nós não conseguimos verificar, confirmar esta informação. Essa informação que passou não está confirmada, só estou falando para vocês que nos enviaram essa postagem. Estamos ainda confirmando e assim que nós tivermos a confirmação, vamos encaminhar para vocês. Perfeito? Obrigado, pode tirar. Bom, então vamos continuar mais um pouquinho. Bom, vamos para o intervalo, já está na hora? Vamos fazer um breve intervalozinho, rapidão. A informação passa muito rápido. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Varcina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. A MDTV para toda a família. Muito rock and roll. Muita adrenalina pra você. Muitos conselhos, Novas ideias. e convidados. Com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Alô, senhores. Lembra que ontem nós mostramos para vocês uma matéria
Ontem não, desculpa, semana passada nós mostramos, que as coisas acontecem tão rápido que às vezes a gente nem lembra do horário. Nós mostramos uma matéria sobre um menino que queria ver uma Ferrari que estava em exposição em Mogi Guaçu. Nós temos uma foto da Ferrari aqui, só para colocar, nós colocamos no jornal de sexta-feira. O que acabou acontecendo? Aí nós fomos querer conhecer essa história, né? Eu acho que eu não mandei para vocês, deixa eu mandar aqui agora. Isso, olha aí. Então, quero mostrar para vocês agora o menino, exatamente, olha só, junto com a Ferrari. É uma coisa interessante, que trouxeram-no realmente de... O jornal é ao vivo, tá? Então, por favor, não se assustem. Ele estava doente porque ele queria conhecer pessoalmente este carro. Ele era jovem e ele queria adentrar a Ferrari. E ele foi trazido de Araraquara para cá. E detalhe, quando ele ficou sabendo da existência desse carro, sabe aquela mal-estar, aquela doença que uma criança tem e nenhum médico consegue descobrir o que é? Era o caso dele. Levaram no médico, ele não tinha sintoma nenhum. Está aqui o nosso amiguinho, vindo de Araraquara. Lembra que eu falei que ele ia ganhar uma réplica da Ferrari? Está aí ele. Tem algumas outras fotos, acho que ele dentro da Ferrari. Aí, ó. É o que eu sempre falo. Fazer a felicidade de uma criança não tem preço. Às vezes a gente pensa assim, levar o mundo, está aqui ó, nosso amiguinho, que veio de Araraquara, conhecer Mogi Guaçu e também adentrar a Ferrari. Obrigado a todos os organizadores do evento que proporcionaram que ele viesse de Araraquara até Mogi Guaçu. E detalhe, hein? Sarou, não ficou mais doente. Obrigado a todos. Perfeito? Bom, vamos voltar um pouquinho sobre funcionário público. O aumento dos funcionários, prefeito, vereador e tudo mais, é rapidinho, VAP-VUP. Mas dos funcionários públicos, agora que vão tentar contratar uma empresa para pagar os funcionários públicos. Veja a matéria aí, que agora que a prefeitura está fazendo o edital para ver se arruma uma empresa para pagar os funcionários. Ela não pode pagar, então ela teve que contratar outra empresa. Vejam só. A Prefeitura publicou na quinta-feira, dia 3, no Diário Oficial do Município, edital de abertura de licitação para a contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão alimentação para servidores municipais. O processo licitatório será por meio do pregão eletrônico. A licitação é para o fornecimento de cartões eletrônicos com chip e com tecnologia por aproximação. A data de abertura do certame está agendada para 23 de abril. Olha só, Mogi Guaçu tem um excelente cartão postal, que é a sede do Poder Público Municipal. Aqui do lado, ó, é a sede da Câmara Municipal, bem aqui, ó, assim, ó. O quarto andar tem um chefe. O chefe do quarto andar, quem coloca lá, são os eleitores de Mogi Guaçu. Vocês estão vendo essa grandiosidade que está aqui? Pois bem, não consegue pagar o vale alimentação dos funcionários do público. Tem que contratar uma empresa. Estranho isso, né? Fazer o quê, né? Deve ser difícil colocar no contra-cheque do funcionário público o vale alimentação dele. Fazer o quê, né? Bandido é bandido, tem que ser tratado como bandido. Mogi Guaçu, nós tivemos uma prisão de um cidadão, já que a gente não pode falar criminoso, bandido, marginal, nós não podemos usar esses termos. Porque segundo o nosso Supremo Tribunal Federal,
não posso nem dizer nem o que eu penso deles. Eles não podem ser chamados de marginais, tem que ser tratados cidadão. Então vamos lá. Um cidadão de Mogi Guaçu de 40 anos, isso mesmo, um cidadão de Mogi Guaçu de 40 anos, que participou de justiça própria dentro da facção, foi preso em Mogi Guaçu. Vejam só. A PM prendeu durante o final de semana um integrante de uma facção criminosa com uma vasta ficha criminal. O caso aconteceu em Mogi Guaçu. Os policiais militares receberam informações de que um homem de 44 anos, procurado pela justiça e membro da facção criminosa, estaria em uma barbearia no bairro Jardim IP2. Os agentes foram até o local e conseguiram fazer a abordagem. Inicialmente, o homem apresentou uma CNH de outra pessoa, porém com sua foto. No decorrer da abordagem, confessou sua identidade verdadeira e que estava procurado por crime de porte ilegal de arma de fogo. Destaca-se que o criminoso já possui histórico criminal por homicídio, roubo, furto, associação criminosa, tráfico de drogas e uso de documento falso. Em 2020, foi preso em um tribunal do crime. Parabéns mais uma vez, Polícia Militar, pela prisão de um indivíduo de uma facção criminosa. Só quero deixar bem claro para vocês que o marginal só cresce quando a polícia se acovarda. No estado de São Paulo ainda nós temos uma polícia atuante, mas poderia ser bem mais, com toda certeza. Falo para vocês, poderia ser muito bem mais. Segundo uma denúncia que nós tivemos, sabe aquelas denúncias que estão vindo dos Estados Unidos para cá? Então, essa denúncia que está vindo, a mais recente, está mostrando que essa mesma facção criminosa da qual esse cidadão pertencia, ela, segundo essas denúncias que estão vindo dos Estados Unidos, essa facção criminosa é protegida por um juiz de uma das cortes mais altas, ou melhor, da corte mais alta do nosso país. Só para vocês saberem o que consta nessa denúncia. Vamos aguardar que a gente vai chegar até aí. Perfeito? Então vamos lá, mais um pouquinho. Furto de fio. Vou falar para vocês, seria uma comédia se não fosse um fato real. Segura uma comédia se não fosse um fato real. Um jovem cidadão de 51 anos, e seu comparsa adentram uma casa para furtar fio. É o que eu falo. Furta o fio, sai, no meio do caminho, abandona a escada que utilizaram para furtar o fio, isso mesmo. Abandona a escada, isso tudo que a polícia no encalço deles. Aí o cidadão, o comparsa dele, volta na casa, olha só, volta lá, eu esqueci um alicate aí. Vejam a matéria. Um homem acabou sendo preso em flagrante pela PM, acusado de furto de uma quantidade significativa de cabeamento de energia na região do Jardim São José. Em patrulhamento, a equipe chegou a avistar dois homens carregando uma escada de alumínio pela via. A dupla abandonou a ferramenta se evadindo, sentido a rua José Aparecido Braido. O cerco policial foi realizado e minutos depois, um dos suspeitos acabou sendo abordado próximo ao local do crime, tentando recuperar um alicate tipo corta-fio. Ele foi encaminhado até a CPJ, onde a prisão seguiu à disposição da Justiça. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu esqueci um alicate na sua casa. Quer dizer, tem um alicate na sua casa. Olha a quantidade de fio que foram retirados da residência. Sabe o que acontece? Quanto que você acha que custa isso para o marginal vender num ferro velho? Isso eles levam em uma área pública ou em uma área abandonada, faz uma fogueira para queimar o plástico, para pegar
o cobre que tem aqui dentro. Não é muito, isso aqui é irrisório. Mas para o cidadão que vai repor esse material, tem que comprar novo, é caro isso. Para vender no ferro velho, preço de banana. Está aqui, ó. Aí ele voltou porque ele esqueceu o alicate. Tem um alicate aí na sua casa que eu abandonei, que eu esqueci. A polícia, logicamente, foi atrás, prenderam os 2 marginais que estão recolhidos no estabelecimento prisional do Estado de São Paulo. Mais uma vez, parabéns, Polícia Militar. Bom, agora vamos falar sobre rodovias. Lembra que eu falava para vocês do pedágio em Mogi Guaçu? Somos contra o pedágio, somos contra o pedágio. Não queremos pedágio aqui. Só que quando vem o dinheiro do imposto do pedágio, cai na conta, pega e gasta tranquilamente. Que Mogi Guaçu deu aproximadamente R$1.500.000. Sou contra o pedágio, mas o dinheiro, o imposto que cai na conta da prefeitura, gasta rapidinho. Porém, a nossa rodovia, ela teve um tráfego meio lento esse final de semana. Quero deixar bem claro a todos que tem um ato da Renovias, do qual eu também não concordo, em plena segunda-feira, quando o trânsito está alto na rodovia, a concessionária vem e resolve fazer obras de recapeamento e deixa apenas metade de uma via. O que acontece? Vai congestionando o trânsito. O que acaba congestionando o trânsito? Eu explico para vocês de uma maneira prática. Daqui a pouquinho, logo depois da reportagem. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas para atendimento hospitalar depois de uma colisão envolvendo 2 carros e 2 motos. O acidente aconteceu no quilômetro 168 do sentido Mogi-mirim-Mogi Guaçu, a poucos metros do acesso à Avenida Prefeito Nicolanzi. As causas apontadas para a colisão foi a lentidão em razão do fluxo intenso no trecho. Felizmente, em razão da lentidão no momento, não houve atropelamento. O que eu acabo falando para vocês disso aqui, ó? O trânsito, aqui no caso está parado, mas eu normalmente falo assim, normalmente é uma via que começa a circular e vai se formando um engarrafamento logo atrás. Aqui atrás, aqui ó, vai se formando um engarrafamento. Quem está passando aqui ó, do outro lado, na outra pista, está vendo esse congestionamento ou essas pessoas aqui trabalhando no resgate? Automaticamente, a hora que eles veem esse pessoal, eles pisam no freio, abruptamente. Se eles vêm a 110 por hora, eles reduzem para 60, 50, 40, de uma hora para outra. Quem está atrás não espera isso. O que acaba acontecendo? Colisões múltiplas traseiras. Não é engavetamento, são colisões múltiplas traseiras. Vocês estão vendo aí? Então, o que acaba acontecendo? Quando você estiver na rodovia, você verifica isso, o que você menos tem que fazer é pisar no freio de uma vez. Preste atenção da sua frente, porque o cidadão que está na frente vai pisar no freio. E a hora que ele pisar no freio, você vai bater na traseira. E não adianta começar uma discussão. Errados são os dois. Quem pisou no freio, que não olhou para frente, e quem estava atrás, que não estava prestando atenção, também foi olhar para a esquerda. Isso é semelhante a pegar o celular na mão. Senhores, por isso que eu falo, teve um acidente, quase sempre, o errado são os dois que bateram. Quase sempre, não tenha dúvida disso. A lei diz que quem bate atrás está errado, mas eu digo, quase sempre os dois. E mais uma vez falando, não, mostra a moto aqui, ó, a moto aqui, isso. Só lembre, senhores, não vou cansar de falar. Motoqueiro, motociclista, o para-choque do condutor desses veículos é a cabeça do
Motorista, prestem bem atenção nisso, hein? Perfeito? Pode tirar a imagem? Hoje, eu também estive conversando. Lembra daquele acidente que nós comentamos com vocês e falamos ali no Campo da Brama e na Avenida Bandeirantes, em que uma mulher teve a parte inferior do seu membro inferior amputada? Pois bem, andando pela cidade, eu conheci o dono do veículo. Eu conheci o dono do veículo, não quem estava conduzindo. Eu conheci o dono do veículo, ele estava super arrasado. Por quê? Porque o funcionário dele da loja, ele tem uma loja de conserto de carros aqui da cidade. O funcionário dele pegou o veículo sem ele estar na loja, porque a chave fica lá, de todos os veículos. O funcionário pegou o veículo e foi passear na cidade. E quando foi passear na cidade, provocou o acidente, que culminou na amputação do membro inferior da mulher. Detalhe, o dono do carro está super arrasado em razão disso. Não estou pondo a culpa em ninguém, lembra que eu falei, não estou falando de quem é a culpa, estou falando que, para vocês verificarem, não conseguiu fazer o reimplante da parte inferior da perna na mulher, eles estão super arrasados, isso é mais do que fato normal em razão do ocorrido. Mas quero dizer para vocês que, então, quando nós vemos um fato desse, nós temos que buscar fundo a fonte da informação. Obrigado, senhores, e assim vamos encerrar o jornal de hoje. Como sempre, um forte abraço a todos os senhores, fiquem com Deus e até amanhã.